Graças a Deus, com os seus olhos fechados, com as mãos no coração, Senhor, Deus grande e poderoso, o nosso Deus amado, eis-nos aqui, Senhor, para crescermos no Senhor, para aprendermos sobre o Senhor, para aprendermos, meu Deus, sobre fé, sobre humildade, sobre crescimento, para crescermos, meu Deus, debaixo dessa unção. A unção que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, que eu recebo, que eu creio e que eu declaro que cada um aqui que se deslocou, que saiu do seu trabalho, da sua casa, e de seja qual foi o lugar, que receba do Senhor a recompensa, porque cada pessoa que se aproxima do Senhor, cada um, meu Deus, que vem, que dá ao Senhor, aquele, meu Pai, que crê que o Senhor existe, que do Senhor, meu Pai, se aproxima, pelo Senhor é recompensado. E eu oro para que assim aconteça, para que assim seja na vida de cada um. Que o Senhor venha recompensar, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha realizar, que o Senhor venha operar aqui essa noite, que o Senhor venha mover a condição, meu Deus, em que famílias estão trazendo para perto do Senhor, salvando pessoas, libertando pessoas, abrindo os olhos de pessoas, meu Deus. E eu declaro que aquelas pessoas do projeto de conquista, aquelas pessoas do livro de oração, aquelas pessoas, meu Deus, que estão sempre saindo da boca deste familiar e tem havido o pedido, Senhor salva, Senhor liberta, Senhor transforma, eu concordo que assim o Senhor venha fazer, que assim o Senhor venha agir, meu Deus, e atrair e trazer, meu Pai, estabelecer a vida dessas pessoas na Tua casa. Que o Senhor nos responda, que o Senhor, meu Deus, traga nossa família para a Tua casa. Esse é o nosso prazer, é o nosso sonho, essa, meu Pai, é a nossa oração, e eu creio que essa será a resposta do Senhor para nós. Que famílias inteiras estejam aqui, sentadas, ouvindo a Tua palavra, que alguns destes estejam em pé nas laterais, fazendo a Tua obra, agradando o Senhor e dando condições ao Senhor, para que o Senhor possa e venha operar, abençoar e usá-los como instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, usa esse culto para nos ensinar, para nos inspirar, para nos tirar, meu Deus, de zonas de cegueira, de conforto, de comodismo, para que venhamos nos levantar, crescer, avançar e prosperar no Senhor em cada área que o Senhor tem nos dado condições de crescermos e prosperarmos. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa nas Tuas mãos, para que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro, para que faça, para que opere, para que trabalhe em nosso favor e que nos abençoe grandemente. Muito obrigado, eu agradeço pela vida, pelo dia, pela noite, pela saúde, pela condição que o Senhor nos deu, a começar pelo entendimento de estarmos aqui, pela saúde que nos fez chegar até aqui, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito, eu declaro Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E que a obra que o Senhor começou, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para cumpri-la até o final. E eu tomo posse disso. Eu consagro esse culto e parte dessa casa firme, meu Deus. Estamos aqui desde as 7, vamos até amanhã, meu Deus, pelo menos às 8. Que o Senhor esteja conosco aqui em cada tempo, a cada palavra, a cada louvor, a cada intercessão, a cada oração. Que o Senhor seja conosco, esteja conosco e nos abençoe grandemente. É o que eu creio, eu oro e eu declaro sobre cada um de nós que Te buscamos, que assim venhamos Te encontrar. O Senhor, que encontremos a Tua glória e o Teu favor sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2024. Diga: eu possuo a unção de Josué, unção de conquistas, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza.
Vamos primeiro aqui para Filipenses 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Hebreus 3, versículo 12 também. Desculpa, versículo 14. Aliás, espera aí, é 12 mesmo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama... Quando? Hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até ao fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aqui, essas duas palavras, elas falam tanto da sua salvação, da contundência, da consistência da sua fé em Deus, como também fala da consistência que você vai ter da palavra de Deus permeando o coração dos seus familiares. Tem gente que não está vendo a família avançando no Senhor, porque ainda também não está salvo. Porque ainda não tem convicções. Como é que a gente sabe que uma pessoa tem convicções? É a famosa frase, quando você espreme a laranja, o que sai dela? Caldo do que sai dela? Laranja. Se cair outro caldo, ela pode ter até a casca laranja, mas não é laranja. Alguns estão igual, quem já viu limão cavalo aqui? Sabe o que é um limão cavalo ou não? A casca dele é laranja. Se você espremer, o caldo que saiu do limão da laranja. Porque ele é um limão, ele parece laranja. Talvez uma pessoa desavisada, igual vários aqui que nunca viram um limão, talvez vão olhar e falar, olha que maravilha. E se cortarem, descascarem e colocarem na boca, vão perceber logo, não é uma laranja. Paulo fala aos Filipenses, e o escritor aos Hebreus fala para aquele povo, de que não só nesse ambiente, que é o ambiente da igreja, o ambiente onde, eu não vou dizer que é fácil ser espiritual aqui, né? Porque tem gente que nem
na igreja é espiritual. Tem gente que nem aquele mínimo de atitude tem, que é vir à igreja, que é cultuar o Senhor no templo. E eu falo, claro, de gente que tem essa possibilidade, que tem acesso, que tem condições. Mas não é tudo que a gente deve fazer. A cada dia, e como nós vimos aqui, não adianta eu fazer planos. Porque eu vou fazer isso pela minha família, porque eu vou orar pela minha família, porque eu vou ensinar os meus filhos no caminho que eles devem andar, como a palavra diz, porque eu vou ser, ou seja, eu serei o marido que a Bíblia manda, eu serei a esposa que a Bíblia manda, eu serei o pai que a Bíblia manda, eu serei a mãe que a Bíblia manda. Esse está sendo o erro, a falha de algumas pessoas. Nós estamos vendo aqui que o momento que nós devemos ter atitude espiritual, primeiro com a nossa vida, com o que nós estamos lidando, enfrentando, vivendo, é agora, é hoje. Se você tem que encorajar alguém, se você tem que falar algo para alguém, se você tem que dizer algo para alguém, se você tem que fazer algo para alguém, o tempo para fazer é hoje. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Um grande problema de muita gente é esse. É ter o conhecimento, é ter a condição e não fazer nada. Eu costumo dizer muito essa expressão na hora dos dízimos e das ofertas, que é aquela expressão que a Bíblia diz, aquele que planta ao vento, colhe, porque a pessoa sabe o que fazer, ela tem a condição para fazer e ela não faz. Isso não é apenas quando você é tocado por Deus para fazer uma oferta, por exemplo. Mas isso é em tanta coisa, desde coisas pequenas que você está vendo ali, olha, agora eu estou no lugar certo, eu estou com o entendimento certo, eu estou até com aquele ânimo certo para tomar tal decisão, para organizar uma coisa física, para organizar um lugar, para organizar um ambiente. Estou aqui diante dessa pessoa e eu vejo que esse é um momento propício, oportuno para eu falar isso para ela, para eu dizer para ela essa palavra, para eu fazer na vida dela aqui essa obra. E quantos que estão jogando isso para frente? Estão colocando para frente. Estão protelando, estão adiando, estão deixando para depois. E aí você vai pegar e vai ter um monte de nome para isso. E também vai ter, se você busca, vai ter um monte de curso para não fazer mais isso. E, na verdade, se traduz uma questão de fé. Eu creio, eu faço. Se está diante de mim, eu faço. Eu ajo. E eu não ajo, eu não faço, eu não tenho a obra certa pelo retorno imediato que eu vou receber, mas pela minha fé. Porque eu acredito que é o que Deus espera de mim e me dá condições no dia que se chama hoje para que eu faça. Vamos ler essa história aqui, que é uma história que todo mundo conhece, mas é uma história necessária para essa palavra, principalmente no sentido de família, do culto de hoje, que é o cultivo familiar. 1 Samuel 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Quer dizer, ele era da tribo de... Qual tribo que ele era aqui, gente? Efraim, que era da tribo de Judá, de José. Lembra? Isso aqui é um detalhe importante, tá? Isso aqui, quando a gente chegar na parte certa dessa palavra, você vai ver como que Deus, quando há dentro de uma casa a pessoa que tem a fé,
Deus vai fazer concessões. Deus vai abrir boas, maravilhosas exceções. Então lembra disso aqui. Eucana era descendente de Efraim, que era descendente de José. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção, que jeito que ele dava? Dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos falar desse homem primeiro. E eu quero que todos os homens aqui, você que é solteiro e principalmente você que é casado, preste atenção nesse exemplo. Eucana era de fato, não como um ornamento, não na teoria. Eucana era de fato o cabeça, o sacerdote da casa dele. E nós vemos aqui em vários pontos. Primeiro, esse homem, ele tinha continuidade nas suas atitudes e nas suas obras espirituais. Ele não morava em Siló, que era a cidade onde estava o sacerdote. Ele não estava ali do lado. Mas naquela data, naquela época que era sagrada, que tinha que todo mundo subir lá para Siló, para oferecer seus sacrifícios, fazer suas ofertas, adorar o Senhor, clamar o Senhor, eis que estava lá o Eucana, o homem de Deus. Ele pegava a sua família, toda a sua família, pegava a Ana, pegava a Penina, pegava seus filhos e todos subiam à casa do Senhor. Ali ele pegava animais, ali ele pegava os cereais, a farinha, o vinho e tudo aquilo que a gente já leu lá recentemente, por volta ali do começo de fevereiro, que tinha lá nos Levíticos, que devia ser oferecido, que devia ser dado ao Senhor. Só que esse homem ele tinha duas mulheres, e a gente vê que ele tinha duas por um motivo. Aqui ele amava, ele foi uma espécie de Jacó. O Jacó amou Raquel, mas quem realmente deu filhos para ele mais, foi a Lia. Veja que a Raquel só deu filhos para o Jacó lá no finalzinho, quando a Lia já tinha dado vários, a Lia e as concubinas, as servas delas, tanto dela como da Raquel. Então, o Eucana, quando você olha para a história dele, você vê que não faz sentido ele ter duas esposas, já que ele amava Ana. E não está escrito por acaso aqui, ele amava Ana. Agora, o que a Ana fornecia para o Eucana? O que a Ana dava para o Eucana? É isso aí que vocês responderam mesmo, é isso aí. Perfeito, nada. Ana não dava alegria, não dava... A primeira coisa que eu vejo na Ana aqui
e que é um ponto a todos que se identificarem com essa palavra precisam trabalhar na vida. Ingratidão. Veja que esse homem, olha, ao meio-dia ainda eu fiz uma pergunta, só tinha mulher no culto, apesar de ser dos pais e filhos, né? Não era só das mães, mas tinha só mulher no culto. Quando eu perguntei sobre Eucana, a reação foi perceptível do quanto tem faltado homens como esse homem aqui, o Eucana. Porque o Eucana, primeiro, espiritualmente impecável. O homem que subia para o templo, que adorava o Senhor, que buscava o Senhor, que cria no Senhor, e que as suas obras particulares, familiares, eram boas e, principalmente, esse ponto, contínuas. Então, ele ia oferecer os sacrifícios, ele oferecia sacrifícios por ele, oferecia sacrifícios por Penina, mas por Ana ele oferecia porção dupla. Você não vê escrito aqui que a Ana, obrigado, você fez por mim, você semeou na minha vida, olha o que você faz por mim. A Ana era aquela bênção, vamos profetizar, né? Aquela mulher que no momento da festa estava de cara fechada, aquela mulher que ia para o templo e não aproveitava aquela oportunidade, aquela mulher que não via o marido que tinha, não via o valor daquele homem, aquela mulher que deixava uma pessoa rival conduzir a vida dela, dar o tom do humor dela, dar o tom da alegria ou da tristeza dela. Essa era a Ana. Mas o Eucana era aquele homem que independente, repita comigo, independente da atitude de Ana, Eucana semeava na vida dela. Eucana estava ali fazendo a parte dele, como um homem de Deus, como bom marido. E isso é uma coisa que cada homem aqui precisa pegar. A maioria não aprendeu a ser homem. A maioria não aprendeu a ser homem. Quantos ainda nós temos aqui que são eternos filhos? Aquele homem que está sempre esperando que alguém lhe dê, que alguém lhe faça, que alguém lhe agradeça, que alguém lhe retribua, que alguém lhe cubra, que alguém lhe substitua nas coisas, nas partes difíceis, que exige dele resiliência, força, que exige dele aquela postura firme. Por isso a decepção. Eucana não. Eucana não recebia nada de Ana, mas ele era o marido da Ana. Que homem que ouviu isso aqui agora? Levanta a mão. Os que não levantaram a mão, vou pregar de novo. Ouviu ou não ouviu? Levanta a mão. Isso. Então, vamos reagir, vamos interagir. Eucana não tinha em Ana a mulher que ele queria. Mas ele era o homem que ele devia ser. Está entendendo? Ou seja, Ana não era para ele, ela não tomava decisão, ela não tinha a gratidão, ela não tinha a visão, ela era cega. Aí alguns vão falar assim, não, ela era estéril fisicamente, mas era cega espiritualmente, emocionalmente. E olha que a Bíblia diz, o Senhor a tinha deixado estéril. Quer dizer que aquela era uma condição que Deus mantinha na vida dela. E não é difícil de entender o motivo. Então, Eucana não tinha a mulher que ele desejou. Inclusive, ela não era aquela mulher para ele. Ela não dava filhos, ela não dava alegria, ela não dava ali, sabe, um retorno. Se ela fosse uma mulher sábia, se ela fosse uma mulher inteligente, se ela fosse uma mulher de Deus, ela,
inclusive assim, vou dar o conselho do mal. Para ela, por exemplo, se a Penina tinha uma certa... pegava ar, como se diz aí fora, né? Se a Penina pegava ar porque o Eucana gostava dela, ela podia vir o caminho inteiro agarrado no pescoço do Eucana assim, beijando ele. Oh, meu amor, meu querido, minha paixão, minha vida. Você acha que isso não ia mexer com a Penina? E eu não ia. Penina não estava interessada nas crianças. Ela estava interessada no homem. Por isso que ela provocava a Ana. Mas a Ana, em vez de usufruir, em vez de viver, em vez de contemplar o que ela tinha, ela entregava a alegria dela, entregava, sabe, a paz dela, entregava a força dela para a Penina. Mas o Eucana não entregou para Ana a força dele. O Eucana não se dobrou a Ana. O Eucana não foi o fraco, não foi o menino que fazia birra. Ah, você não está fazendo isso por mim? Você não reconhece o que eu faço? O ano que vem eu não vou oferecer oferta para você. Ah, você não vê o marido que eu sou? Então agora eu vou mudar a minha atitude com você. Ah, você não está tendo uma boa atitude, você não se alegra nos momentos da festa, então não te trago mais. Não. Olha o nível do Eucana, ó. Eu sou o que eu devo ser. Isso aqui é uma coisa que tem que mexer, isso mexe comigo. Quantos aqui que até quando vêm buscar uma ajuda, um conselho, uma orientação, já vêm, já chegam como, é que só falta o advogado do lado da pessoa. Não, porque a minha mulher, ela é assim, não, porque a minha mulher, ela não faz isso, não, porque a minha mulher não me trata assim, não, porque a minha mulher... Independente de quem é a sua mulher, seja você o marido dela, seja você o homem que esta casa precisa ter, seja você aquele semeador contumaz, como era o Eucana, aquele cara que continuamente plantava a boa semente para toda a família dele. Toda. E quem precisava mais de semente aqui na família do Eucana? Quem? Por quem ele plantava mais? Ana. Só que ele era justo. Eucana era justo. Eucana plantava por ano uma porção dupla. Porque ela era a que precisava mais. Ô Senhor, que bênção, obrigado meu Deus, o Senhor deu a mim, o Senhor me deu visão, o Senhor me deu condição, o Senhor me deu força, o Senhor me deu disposição, o Senhor me deu entendimento. Então eu não vou reclamar de quem não está me dando retorno, de quem não está sendo a pessoa que deveria ser. Ou seja, se a minha mulher não é quem ela deveria ser, aí vamos expandir. Se o meu marido não está sendo quem ele deveria ser, se os meus pais não estão sendo quem eles deveriam ser, se os meus irmãos não estão igualmente cumprindo com o papel deles como eles deveriam cumprir e sendo quem eles deveriam ser, se os meus filhos não estão sendo os filhos que deveriam ser, eu sei, eu tenho, eu posso, eu faço. Essa era a atitude, e não era não foi uma atitude esporádica do Eucana, era atitude, repita, contínua. Então, aqueles que vivem dizendo, você não sabe com quem eu vivo, você não sabe como é que é na minha casa, você não conhece a minha mulher. Você não conhece o meu marido. Você não sabe como são tais pessoas. Não sei. Mas está aqui o exemplo para todos nós. Exemplo este que envergonha alguns de nós. Porque assim, eu não estou nem dizendo dessas desculpas públicas que você dá para alguém, que você fala, às vezes reclama para a tua mãe, do teu cônjuge, reclama para o teu pai, reclama para a vizinha, reclama para a irmã, reclama para a obreira, para a pastora, reclama para o pastor, para o bispo. Não, eu estou falando daquelas desculpas que por incredulidade, aí a gente vai lá para os Hebreus, por incredulidade a gente dá a si mesmo.
Eu não vou fazer mais isso porque eu não estou tendo resultado. Eu não vou continuar nessa pegada na minha fé, porque tal pessoa não me dá resposta, não reage, nem reconhece o que eu faço, não me agradece sequer. Ana. Ana era assim. Ana foi assim. Mas não pode ter na tua casa uma Ana que dobre um Eucana. Tem que ter na tua casa um Eucana contínuo, perseverante, que pague o preço por ele, por si, que pague o preço pela Ana, que pague o preço pela família inteira. E ele era justo. Porque assim, aí entra uma parte que eu falo e esse aqui dá problema. É sempre uma área, toda vez que eu falo isso, sempre volta alguém. Essa semana vai ter alguém que vai vir falar. Ou alguém do chat aí que vai cair o chat. Tem uma coisa que o Eucana fazia aqui, que é um exemplo para muitos cristãos que estão com a vida desequilibrada nesse ponto. Que é o que ele fazia por Penina e os seus filhos. Ele amava Ana, e claro que ele tinha uma expectativa, uma esperança com Ana. E ele enxergava na Ana a maior deficiência, por isso que ele compensava isso espiritualmente, porque emocionalmente não foi suficiente, quer dizer, o quanto que ele se dedicava a ela, o quanto que ele amava ela, o quanto que ele cuidava dela, não foi. Então eu compenso isso, onde que ele compensava? Espiritual. Compensava isso na igreja, compensava isso nas ofertas, compensava isso nos sacrifícios espirituais. Porque se a Ana não recebia, diga, Deus recebe e Ele recompensa. E a gente vai ver isso. Tem gente que, mas o que eu faço não é visto. A pessoa pode não receber, mas Deus recebe. Deus vê, Deus sabe. Deus acompanha e Deus recompensa. O que o Eucana fazia por Penina e os filhos? Ele fazia sacrifício também. E a Bíblia nem cita os nomes desses filhos, a importância desses filhos, mas eram filhos dele. E eu vejo isso onde alguns precisam também, às vezes você pode se perguntar por que a sua vida, por que ela está parada em pontos, porque não pense, não fale, porque as coisas aí fora, porque tem notícias, porque tal setor. Não, tá feio, vai ficar pior. Mas nós estamos em Gósen. A palavra que nós recebemos ontem, na entrega do jejum, é o Senhor falando, eu estou fazendo de você o meu anel selo, o meu anel de selar. Então não importa onde, não importa o que, você vai representar, você vai fazer coisas que ninguém faz, onde você estiver vai ter a minha marca, e não vai ser por força, não vai ser segundo as condições naturais, seculares, mas vai ser pelo Espírito. Então, amém, para Jesus, sempre para Ele, graças a Deus. Então, o Eucana aqui, isso é uma coisa que a gente precisa agora entender. Aqueles que ainda não entenderam isso definitivamente. Esses filhos da Penina não era para ser, porque a gente vê aquela história, a minha mulher não me dá filhos, então vou ter uma só para ter filhos. Não eram os mais importantes, não eram os que ele desejou, o ideal, sabe, da minha família, com a minha mulher que eu tanto amo. Mas ele cuidava. Ele era justo, ele tinha atitude de homem, ele tinha atitude de quem cuidou, de quem também fazia as ofertas, de quem também deu condições espirituais. E aí eu vejo aquelas pessoas, isso é homem, isso é mulher, que no calor da emoção vão lá e assumem relacionamentos com pessoas que têm filhos. Eu não gosto dos filhos, eu gosto do pai dessas pessoas. Eu não gosto dos filhos, eu gosto da mãe dessas pessoas. Mas uma pessoa que tem filhos, a vida dela nunca mais vai ser uma vida
única, uma vida solitária, uma vida avulsa. Agora é uma vida coletiva. Então tem gente, por exemplo, que diferente do Eucana, assumiu em determinado momento uma família. Eu quero essa pessoa, eu tenho filho, eu tenho filha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, eu te amo, eu te quero, você é tudo para mim, nós todos vamos ser uma família. Maravilha. Filhos, crianças, bebês que sejam, crescem. Tem uma carga genética, uma carga espiritual, e se nada for feito para que essa carga, para que esse material interno que cada pessoa tem, se nada for feito para que isso seja mudado, aquilo vai ser potencializado. E quantas pessoas hoje estão com a vida amarrada? Eu não tenho dúvida em falar isso. Quando uma pessoa vai se casar, se passa por mim, e pela maioria aqui, mas eu vou falar por mim, eu não nego que vem uma pessoa, estou gostando, estou amando, estou apaixonado, é o amor da minha vida, tal. Maravilha, a gente já põe. Se a pessoa for sozinha, uma com a outra, eu jogo areia para ver o que vai sair da pessoa. Você fala aquelas coisas que só quem é casado sabe que acontece. Você mostra aquele lado feio para a pessoa. Tem isso, é assim, você tem certeza, já viu isso dessa pessoa, já sabe como é que ela é quando ela está assim e tal, enfim. Se a pessoa vem falar, o casal, no caso, se vem falar e um dos dois tem filho ou filhos, aí eu jogo pedra. Entendeu? Você vai falar assim, qual é a ideia? A ideia é que a pessoa recue. Por quê? Porque não é simples isso. Não é simples. E muitas vezes, a mãe dos filhos ou o pai dos filhos, naquele momento, não faz todas as análises necessárias. Só vê um lado. Dois, na verdade. Eu quero e essa pessoa quer. O resto a gente vê depois. E o depois, às vezes, é uma questão de destinos envolvidos. Não só o daqueles adultos, mas o daquelas crianças e adolescentes também. E aí é onde eu invoco a atitude desse homem. Que mesmo a Penina e os filhos dela, esse homem foi justo com eles. Ele teve uma atitude digna. Que é a atitude que se espera de você que assumiu uma família. Se assumir uma mulher que tem filhos, ou se assumir um homem que tem filhos, essa agora é a tua família. É espiritualmente, é materialmente, é emocionalmente. Porque se você não faz aquilo que você se comprometeu a fazer, na verdade não é para mim. Isso não é para mim, é diante de Deus. Você está deixando de ser aquela pessoa que nós vimos lá em Filipenses. Você não está tendo a fé, você não está tendo a postura de fé, você não está sendo aquele cristão convicto que a Bíblia manda. E não adianta falar, não, esse não é meu, agora é teu. Não, mas tem pai também, não importa quem é o outro, você é o pai. Não, mas tem mãe, agora você também é mãe. E você não deve pensar diferente disso. Ah, mas essa pessoa não se dá bem comigo. Lembra do Eucana. Não importa o que eu recebo ou não recebo, não importa o que é falado, não importa o que está sendo feito para mim. Eu tomei uma decisão, eu sou essa pessoa nesta família e eu vou fazer a minha parte. Que é o que o Eucana, ele fez com excelência. E o Eucana mostra que toda semeadura que você faz na sua família,
Hoje você pode estar olhando, você pode estar ouvindo e vendo, ó, tá vendo? Ó, por mais que eu faça, por mais que eu me doe, por mais que eu entregue, por mais que eu ore, por mais que eu coloque o nome no projeto de conquista, por mais que está aqui a foto dessa pessoa, por mais que está em quase todos os livros aqui oração, por mais que eu faça, não acontece. Acontece. Eucana todo ano estava lá, com a mesma postura, diante de Deus, com a mesma postura diante da família dele. E aquela mulher ingrata, amargurada, angustiada, mal-humorada, não via nada disso, sequer recebia isso. E é isso que tem que tocar o coração de alguns aqui, que perderam a esperança no casamento, que perderam a esperança na família, sabe que há muito tempo é mais do mesmo, e o mesmo não é bom. Está vivendo a mesma situação, e vê isso, sabe, se repetindo, e a mesma coisa, tal. Sabe, coloca o teu foco, como você nunca colocou, em duas coisas, em Deus e em fazer o que é certo na tua posição. Se você é o marido, se você é o pai, se você é a esposa, se você é a mãe, se você é o filho que ainda está em casa, se você é o irmão de alguém, assuma o teu papel. Pega o conhecimento que você tem e faça, sabe? Coloca uma venda nos olhos. Se alguém fizer, se alguém ver, se alguém retribuir, se alguém agradecer, se alguém acompanhar, se alguém concordar, se alguém aplaudir ou não, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu devo ter a disposição em dar, em semear. Porque o que eu semear, a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele certamente colherá. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Era, mas ela não via. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Tem uma coisa aqui muito importante de Ana, que é um detalhe, mas é bem importante. Eu tenho visto isso aqui acontecer. Tenho visto, tenho ouvido e vou registrar para você que talvez vive isso e às vezes não entende. Então agora você vai associar uma coisa a outra. Várias pessoas
justamente no momento que a ficha cai. Naquele momento que elas têm uma percepção espiritual como elas não ainda haviam tido. É a pessoa dar um passo de fé, a pessoa dá uma atitude de fé, ela tem uma atitude de fé diferenciada para mais, para melhor, igual a Ana. Vem uma situação igual a essa que ela viveu. Então vamos identificar uma coisa. Tem gente aqui que tem identificado já. Isso eu tenho ouvido aqui de N bocas. E está certo. Quantas pessoas que vivem agora situações e fases, que a primeira coisa que está vindo quando elas estão vivendo, igual a Ana, é isso aqui em tal época eu fazia com meu marido. Eu fazia isso aqui com a minha esposa. Eu agia assim com a minha mãe. Eu fazia isso aqui com tal pessoa que me ajudava, que me apoiava. Então, isso aqui, ao mesmo tempo, são duas coisas. E ambas, apesar de não agradáveis, uma delas não agradável, elas são boas. Antes, às vezes, você vivia desafios, você vivia situações, mas no outro nível, inferiores. A primeira percepção, aquilo que você teve um tempo, recebendo bem, não vendo, sendo ingrato, tratando o que era bom, com descaso, tratando com ingratidão, tratando, sem o devido valor, o reconhecimento, foi uma plantação. Foi uma semeadura. E tudo que a gente planta, o que acontece? Você colhe. Está aqui a Ana colhendo do Eli o que tantas vezes ela fez com o marido dela. Só que essa permissão de Deus, porque Deus tudo pode, Deus não podia ter calado a boca do Eli? Eli não era um sacerdote, ele não podia ter tido discernimento naquele momento? Podia ou não podia? A bispa fala isso às vezes. Fala muito mais para nós internos do que nos cultos, mas ela fala bastante isso também. Quantas vezes que uma pessoa, numa posição superior à tua, quantas vezes que um líder teu, quantas vezes que uma pessoa que tem uma posição importante na tua vida está te tratando de determinada forma e isso é um teste na sua vida. O que não pode, sou eu, por exemplo, ter um liderado e eu testá-lo a meu bel prazer. Mas pode acontecer de eu fazer coisas, de eu falar coisas não intencional, mas Deus está me usando aparentemente com um coração duro, com até aparente perversidade, injustiça para testar alguém. Ao mesmo tempo a pessoa está colhendo, porque Ana aqui estava colhendo, mas ela estava sendo testada. E quando Deus testa uma pessoa, ou vamos trocar a palavra que alguns preferem, quando Deus prova uma pessoa, Ele só está fazendo isso porque ela está prestes a ser aprovada. É igual na vida. Quando você faz a prova na habilitação, você passa, você pode dirigir. Quando você faz a prova no vestibular, você passa, você entra na faculdade. Quando você faz a prova do emprego, a entrevista e passa, você entra no emprego. Então, quem está sendo testado está assim, a poucos minutos, a poucos metros, está a poucos passos de ser aprovado. Então, não reclama disso aqui. E identifica quando é uma colheita. Está entendendo? Eu fiz isso demais, meu Deus. E não tem como, não sou eu. Tem coisa que quando a gente vive, ninguém vê a mãozinha, mas é como se estivesse acontecendo isso aqui com a gente, Toma. É ou não é? Eu fiz isso. Eu agi assim. Eu fiz de tal forma. É por isso. Você vai falar, é por isso? É, claro que é. Você plantou, você colhe. Só que essa colheita, essa permissão,
eu faço essa leitura, isso é uma permissão, que Deus, quando vem esse tipo de coisa, Deus está vendo que você também cresceu, que agora você pode ser testado nesse tipo de coisa, que você pode ser provado nesse tipo de situação, porque você está prestes a ser aprovado. Porque quando a gente é testado, a resposta que a gente tem que dar é a certa, quer dizer, isso está acontecendo, o Eli está me dizendo que eu estou bêbada, que eu estou embriagada, está me tratando como uma mulher vadia, mas não é isso que importa. Agora, eu vou fazer igual meu marido. Eu vou fazer a coisa certa, mesmo que quem está recebendo não esteja recebendo. Agora eu vou ter a postura certa, mesmo que quem está diante de mim não esteja tendo a postura certa. Isso vale para qualquer área da sua vida. Você não vai ser um mau empregado quando você tem um mau líder. Você não vai ser um mau líder quando você tem um mau empregado. Você não vai ser um mau esposo quando você tem uma esposa ruim. Você não vai ser uma má esposa quando você tem um marido ruim. Você não vai ser um mau filho quando você tem pais ruins. Você não vai ser mau pai nem má mãe quando os teus filhos não estão te dando o retorno que você gostaria. Porque quantas vezes que esse tipo de resposta, que vem por pessoas, que vem por ambientes, lugares, é o teste que você precisa passar. Diga, eu preciso passar. Nos dois sentidos, está entendendo ou não? Eu preciso de que é necessário para mim, e eu preciso porque é a condição que Deus está requerendo para eu praticar uma fé viva. Uma fé prática, não aquela fé teórica que não, eu creio, não, eu vou. Não, peraí, isso é necessário para mim. Eu preciso passar por isso aqui, para eu ver o que a outra pessoa vivia, sentia. Aí aquela palavra que é moda, né? É empatia. Não, eu preciso ser justo. Não é se prender a esses valores superficiais, muitas vezes, que a moda, é a tendência, é o modismo. Não, é valores bíblicos. Isso é justiça. Então, quando a Ana não era mulher do Eucana, ele era marido de Ana. Quando Eli não foi justo com Ana, Ana foi justa com Eli e foi a justa que Deus esperava que ela fosse. Você precisa ser o justo que foi plantado num lugar. Você precisa ser o justo aqui na igreja, que crê nas promessas que o Senhor está lançando. O justo que não vai ficar dando ouvidos às vozes que estão vindo de fora. O justo que vai salvar toda a tua casa. A Ana, a Penina, os filhos da Penina. Você tem que ser o justo, que agora, como Ana, vai se levantar. Pode ter perdido uma vida até aqui. Não, perdi uma vida. Tanto tempo da minha vida que eu era essa pessoa amargurada, angustiada, sabe? Aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa ingrata, aquela pessoa incrédula. Não, por que Deus não faz? Por que Ele não fez? Por que não está assim minha vida? Não, agora eu me levanto. Só que quando alguns estão se levantando, estão esbarrando no Eli. No Eli. No tipo de reação que o Eli teve. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Eu posso estar sendo um Eli aqui na vida de algumas pessoas hoje. Tem gente que pode estar ouvindo isso e está ficando escandalizado. Meu Deus, por que fala desse jeito? Por que está agindo assim? De repente você queria aquela coisa mais... Claro, se tivesse mais ia ser melhor, né? Mas, não, fala mansinho, fala maciozinho, não, fala disso aqui, fala desse assunto. Às vezes é isso, tem isso na igreja. Tem aquele dia que às vezes você fala, eu queria uma palavra tão light, eu queria aquela palavra, sabe, encorajadora, que vai, que faz. Essa é encorajadora. Talvez não é daquele jeito que a gente gosta de ouvir, mas é a necessária. Quantas vezes, eu não digo eu só, mas quantas vezes que de quem você está esperando mais, vem o pior.
Pode acontecer no altar, pode acontecer dos obreiros, pode acontecer do teu cônjuge, pode acontecer no teu trabalho, pode acontecer em qualquer lugar. Mas lembra das duas formas de ver. Será que isso é colheita? Então, já que eu colha mesmo, que eu aprenda mesmo, isso é necessário para mim, para o meu aprendizado, mas também é o teste que pode ser já a última fase do meu processo para eu ser aprovado. Então, eu vou ser aprovado. Eu vou dar uma boa resposta. Não é uma resposta que agrada, não é uma resposta que as pessoas vão ouvir e vão aplaudir. É a resposta que Deus está esperando. Ana deu boa resposta? Não, eu não vou ser o Eli, não. Fica tranquilo. Vou perguntar de novo, com paciência. Ana deu uma boa resposta? Perfeita. E veja que não era dela. E sabe o que isso mostra para nós? Que quando você crê, você se transforma. Você consegue ver essa Ana forte, firme e equilibrada até pouco tempo antes dela se levantar em oração? Dá para ver nessa mulher isso tudo? Mas ela não deu essa resposta, não foi uma mulher equilibrada, forte, convicta, e ali, não, meu Senhor, não se trata disso, não me veja como uma mulher vadia, estou eu aqui me derramando no Senhor, para que Ele se lembre de mim, não estou voltando atrás, não estou dizendo, está vendo, não me entende, está vendo, é sempre assim mesmo, já não basta a penina, agora até o Senhor aqui na igreja, nada disso, porque é isso que a fé faz com as pessoas. A fé, primeiro, não transforma o seu familiar. A fé, primeiro, não transforma o seu patrão que pega no seu pé. A fé, primeiro, não transforma o governante do Estado. A fé, primeiro, transforma a mim. A fé, primeiro, te transforma. E a partir da tua transformação, essa mudança, essa transformação vai tomando conta do ambiente, das pessoas, das coisas e das situações. Então não adianta reclamar. Porque o lugar que eu estou não muda. Aquele ambiente não muda. Lá só tem pessoas assim. Não, lá só tem gente desse tipo. Não mudou porque você não mudou ainda. Você pode falar, você pode dizer, falar de Jesus, falar de mudança, mas de repente não queimou ainda dentro de você esse fogo. A ponto de você pagar o preço, de resistir pela fé, de dar respostas que Deus aprove, agrade, e como nós vemos aqui no caso de Ana, já vem a recompensa. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Capítulo 2, versículo 11. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim, faziam com todos os israelitas que iam a Siló. 17.
O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Lá no começo eu disse para você, grava isso aqui. O Eucana não era um descendente da tribo de Levi, era de Efraim, descendente de José. E, no entanto, Samuel se tornou sacerdote. Foi uma exceção, aquilo que nós lemos, já passamos, tanto nos Levíticos, como depois nos Números. Estava aqui, ó. Uma exceção que Deus abriu para servir a ele, para servir a casa dele, para servir o povo dele, por conta da atitude de fé que começou lá naquele homem, no Eucana. Eucana, apesar da mulher, apesar das brigas, das rixas, era justo. Tinha atitude certa com ambas, seja com a Penina, seja com a Ana, seja com os filhos. Até que um dia aquela semeadura dele, aquela semeadura contínua, aqueles sacrifícios, como nós vemos agora há pouco aqui, aquele voto que ele não quebrou com o Senhor, aquelas ofertas que ele sempre oferecia ao Senhor, chegou uma hora que aquelas ofertas começaram a dar-lhe retorno na vida da Ana, no levantar espiritual de Ana, e a Ana aprendeu com o marido, com o exemplo do marido. Não importa o que eu estou recebendo, importa o que eu estou fazendo, importa a fé que eu estou praticando, importam as sementes que eu estou plantando, seja na minha vida espiritual, seja na minha família. E está avaliando, prometeu o filho ao Senhor, tão logo ele foi desmamado, levou ele para o templo. E aí é onde eu chamo a atenção dos pais. Eu conheci pais, infelizmente conheço. Aqueles pais e mães que tentam ser híbridos espiritualmente. Não, eu quero que meu filho cresça na presença do Senhor, mas criança tem que ter isso, precisa também fazer aquilo, precisa também ter aquilo outro, tal. Toda vez que você tiver que escolher entre Deus e qualquer coisa, escolha Deus. Ana não perdeu. Eucana não perdeu, eles só ganharam pela dedicação ao Senhor. Ana entregou o filho, o primeiro, e poderia ele ser o único filho dela. Ela prometeu ao Senhor, dedicou ao Senhor e entregou ao Senhor. Deus deu 5 filhos a ela. 5 é o número da graça, do favor de Deus. Por que ela recebeu o favor de Deus? Porque ela não negou a Deus o que ela mesma foi tocada, que o coração dela, quando ela estava orando ali, quando ela estava pedindo ao Senhor, aquilo queimou dentro dela. Ofereça esse filho a Deus. Você acha que como na nossa mente não passa, mas como que eu vou oferecer a Deus? Eu não tenho um filho, eu ofereço a Deus, eu vou ficar sendo do mesmo jeito. O que a gente faz para Deus, o que a gente dá para Deus, a gente não perde, a gente multiplica. Tem gente que ainda não tem essa fé. Está com medo, está receoso, está receosa de algo que Deus falou para você, faz isso. Dedica isso a Deus, dedica esse tempo. Teus filhos têm uma idade pequena, tenra ainda idade, traga para a igreja, traz para o templo, invista na vida espiritual deles. É inglês, é viagem, é intercâmbio, é aprender isso. Primeiro tem que ter Deus, primeiro tem que investir na vida espiritual. Ensina o menino o caminho que ele deve andar e quando crescer, não se desviará dele. Ele pode tropeçar, ele pode dar uma balançada, mas ele está na cordinha. Não é na cordinha dos pais, é na cordinha de Deus. Deus às vezes solta a cordinha.
Solta ou não solta? Ah, eu quero, vai. Igual o filho pródigo. Filho pródigo foi, aprontou, perdeu tudo. Para onde ele voltou? Para a casa do pai. Porque ele sabia o que ele encontraria lá. Esse é o complemento dessa palavra. Quando você faz o que está ao teu alcance, com a obra, você coloca, eu vejo. Tem gente que toda oportunidade que tem, traz o filho e consagra o filho e abençoa o filho e investe na vida espiritual do filho. Tem gente que, ao contrário, toda oportunidade que tem, aí eu concluo o que eu falei, eu conheço gente que pediu o filho a Deus, que pediu a criança, que pediu. Quando Deus deu o filho, aí tudo que a pessoa fazia era priorizando coisas, priorizando a matéria, priorizando lugares, priorizando o conhecimento secular do mundo. E nunca priorizava o espiritual. A criança cresceu, se tornou adolescente, se tornou jovem, e agora está dando resposta do que recebeu a vida. E não recebeu Deus. Não recebeu a cultura do reino. O Eucana plantou pela família dele e colheu. A Ana plantou pela família dela e colheu. E o Samuel foi uma semeadura que deu muitos frutos para Israel. Foi uma exceção, talvez você está preso a uma regra, porque não dá mais, porque a idade não dá mais, porque no meu caso não dá mais. Samuel foi uma exceção maravilhosa de Deus para o seu povo. Quantas exceções Deus quer abrir, Deus quer fazer, Deus quer usar, para o nome dele ser exaltado, para o nome dele ser engrandecido. Quantas famílias aqui que está faltando semeadura, de você não ficar mais olhando, não ficar mais medindo, se está sendo amado, se está sendo reconhecido, se está recebendo gratidão, se está recebendo amor, se está recebendo o que gostaria. Faz o que você sabe que deve fazer. Seja o pai, seja o marido, seja a esposa, seja a mãe, seja o filho, seja o irmão, seja o servo, seja o líder, seja a bênção. Seja o semeador que não para. Porque tudo aquilo que o homem semear, e principalmente aquilo que a gente semeia pela fé, a gente colhe. O Eucana colheu, a Ana colheu, Samuel colheu. E quando nós plantamos, nós também vamos colher. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, cada um aqui está numa posição. Aqui tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmão, tem marido, tem esposa, tem avô, tem avó, tem sobrinho, tem tio, tem primo. Tem gente que foi colocado como pai espiritual de alguém, mãe espiritual de alguém. E qual está sendo a sua atitude? Qual está sendo a sua postura? Você pode ter todos os motivos e razões. Vai dizer, tem dia que a gente cansa. Eucana tinha também. Se tem alguém que tinha motivo, razão, para chutar o balde, era o Eucana. Mas sabiamente aquele homem de Deus decidiu, ainda que a Ana não seja minha mulher, eu vou ser o marido dela. Decida aí agora, pela fé. Para com murmuração, reclamação. Assume a família que Deus te deu. Eu tenho um gatilho aqui que quando eu ouço, quando tal pessoa faz isso, eu lembro, tá bom, lembra, para de lembrar, olha para frente. Para de ficar preso a um tempo da tua vida que já foi, porque ele não sai, ele continua. Quando você fica aí com essa mente retrógrada,
Nós precisamos de mais Eucanas. Homens, não é apenas, não basta você ter nascido macho. Ter casado com uma mulher, não, eu sou macho, legal, bacana. Já nos dias de hoje vamos dizer que é grande coisa. Você tem que ser homem também. Ser pai, ser marido, ser a parede que a tua casa precisa, ser o telhado que a tua casa precisa. O que dá limites, o que protege. Você precisa ser esse cara. Eu acho que eu não casei com a pessoa certa. Faz você a coisa certa e seja você a pessoa certa que você vai ter colheita. Eu queria. Que coisa, o próprio Eucana falou, Ana, eu não te valho por 10 filhos. Mas ele não ficou mendigando o amor e a atenção dela. Ana, veja o que eu faço. Ana, me valoriza. Valorizando ela ou não, estava ele lá fazendo. Por isso que ele colheu. Pensa no homem que foi abençoado, bem-aventurado, feliz, que olhou a casa dele e ficou ali satisfeito. Que maravilha olhar para a minha família e ver o que eu vejo. Quantos homens ainda, em vez de estar sendo a locomotiva da casa, carregando 200 vagões, está aí esperando que alguém o carregue, que alguém veja, que alguém faça, que alguém lhe valorize. Você não pode ser esse cara que está aí esperando ser valorizado. Você tem que ser semeador. Você tem que ser forte. E tem que ser contínuo. Não cometa o erro de sair desse culto agora e sair e falar, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos orar, vamos fazer isso aqui, daqui uma semana, tudo de novo. Não fala, vai e faz. E faz continuamente. Não seja mais o filho da tua mulher, seja o marido dela. E não seja só um marido, só naquele momento que é interessante, maravilhoso para você. Seja marido dessa casa, dessa família, dessa mulher. E você, mulher, a mesma coisa. Seja a nova Ana. A nova. Não a antiga. A que se levanta. A mulher que crê que não vai ser desamparada se pagar o preço, se dar ao Senhor aquilo que talvez considere a coisa mais importante da vida. Se agora o momento é de se humilhar, se humilhe, pague o preço. Tem coisas que ouvir não é agradável para ninguém. Mas quantas pessoas, e isso não é só mulher, é homem, que o que estão passando, o que estão vivendo, o que estão colhendo, é porque isso foi plantado em algum momento. Então não adianta reclamar, murmurar, chorar, cair agora emocionalmente. Opa, eu plantei isso, está certo, eu vou colher, agora eu estou vendo como que a pessoa se sente, como que é isso, como que isso não é agradável, como que é injusto, mas vou passar nesse teste. Não passei naquele, mas vou passar nesse. Vou ter a boa atitude. Vou corresponder. Vou fazer como já fizeram na minha vida e por mim. Eu vou ser a pessoa que eu devo ser aqui agora. Eu vou ser justo. Eu vou ser justa. Eu vou ser a mãe dessa casa. Eu vou ser a mulher desse homem. Ainda que dá vergonha, ainda que não é honroso, ainda que não é o ideal, não é o que eu sonhei, mas você é o que eu tenho que ser agora.
E aí eu posso lançar a mão da Abigail. Abigail era casado com um estúpido, um folgado, um homem ali avarento, um bêbado, mas ela foi a mulher daquele cara. Ela honrou aquele cara do jeito que ele era, porque ela era uma pessoa de honra. Ela pagou o preço com o Nabal, e depois ela se casou com o rei. Essa é a questão que muitos não entenderam. Todos nós queremos uma cadeira do lado do rei. Todos nós queremos bater no peito e dizer assim: eu sou a mãe de Samuel e mais 5. Mas será que na hora que o sacerdote está chamando de vadia, será que eu estou tendo uma boa atitude, estou dando uma boa resposta equilibrada, de fé, de quem está olhando para Deus e que sabe que o que está fazendo está certo e está sendo aprovado por Deus? Eu quero ser a pessoa do testemunho, que vai estar lá com o pastor ou com a bispa contando meu destino que foi curado. Mas eu sou a pessoa que estou construindo isso dia após dia, que eu estou pagando o preço na casa do Senhor, que eu estou tirando de mim, quando não tem nenhuma motivação por pessoas, por coisas, pelo momento que eu estou vivendo, mas eu sei o que Deus quer e eu faço, eu entrego, eu dou e eu continuo, porque eu sei que é o que Deus espera de mim. Deus não falou para ninguém aqui, não, desiste da sua família, Ele está falando o contrário. Insista. Mas não é ficar cobrando da sua família, é dando pela sua família. Aprenda e decida: eu vou dar pela minha família, eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar pela salvação da minha família, pela minha salvação. Se Deus está apurando o meu caráter, eu vou pagar o preço pela minha salvação e vou pagar o preço pela salvação da minha casa. Se Deus está me submetendo a testes e a provas, eu vou passar nos testes e nas provas, e eu vou alcançar graça diante de Deus. Eu vou receber os 5 de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Eu vou dar bom testemunho da minha fé, para que por meio da minha fé e do meu bom testemunho, Deus se agrade e quebrante as pedras que tem no peito de alguns dos meus familiares. Transforme pedras em corações de carne, como está lá em Ezequiel. Eu vou plantar, não importa se merece ou não importa se essa pessoa reconhece ou não, eu vou plantar. Eu vou fazer o bem para ela. Eu vou me portar com uma posição que Deus me colocou na vida dessa pessoa. E não é relevante se ela merece, se ela me dá condições para isso. As condições que eu preciso vêm de Deus. Receba essa palavra. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Essa não é palavra para você embrulhar num pacote e levar para alguém. Essa é palavra para você comer aqui agora. É para você se alimentar dela, é para você se abastecer dela, é para você ingerir aí, e para você se encher do poder de Deus, que como nós lemos lá em Hebreus, é aquele que opera tanto o querer como o efetuar a boa obra. Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando e quebrantando corações, que aqueles que estão nos testes e nas provas da vida, Senhor, aqueles que estão agora colhendo e que não entendiam, não sabiam, não viam, mas até tinha algo semelhante, familiar, dá a essa pessoa ânimo, dá a ela, meu Deus, resiliência, que essa palavra venha trazer para ela confirmações, que venha, Senhor, alimentar o espírito dela, para que no Senhor, ela tanto faça, como ela continue fazendo,
como ela espere do Senhor, como ela espere no Senhor e ela colha do Senhor, tanto como Eucana colheu, a Ana colheu. E se eu continuo a ler, nós íamos ver que o Samuel colheu, o Samuel plantou e o Samuel colheu, o Eucana plantou e Eucana colheu, a Ana plantou e a Ana colheu, o Samuel plantou, o Samuel colheu. E o que o Senhor está dizendo é que o Senhor quer de nós semeadores, doadores, pessoas que assumem sua posição, que fazem a tua vontade, que dão ao Senhor condições para que o Senhor possa e venha se manifestar como o Senhor se manifestou nessa família. Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste na minha família e na família de cada pessoa que ouve essa mensagem. E eu peço, meu Deus, fortaleça cada um. Fortaleça esses homens, fortaleça essas mulheres, fortaleça os nossos jovens. E eu declaro aqui, jovens Samuel é aqui, meu Deus, gente que enquanto está nesse mundo perdido, contaminado, está decidido e dedicado a fazer a obra, a fazer, meu Pai, a vontade do Senhor. Porque o Samuel era cercado pelo Hófni e Finéias, e estava ele lá puro, estava ele lá intacto, fazendo a vontade do Senhor. Que do acordar dele ao dormir, estava ele lá servindo ao Senhor. E ele já era o resultado do que a mãe dele fez ao Senhor, do que a mãe dele deu ao Senhor. E ela já era o resultado do que o Eucana, o marido dela, fez ao Senhor. E continuou fazendo ao Senhor. E continuou doando e semeando ao Senhor. E eu peço, Senhor, esse espírito doador aqui. Eu peço esse espírito de semeadores, de plantadores e plantadoras, pessoas que estão aqui agora, bebendo desse espírito, e decidindo, eu vou ser, a despeito do que eu tenho diante de mim, eu vou me tornar, a despeito dos retornos que eu tenho ou não tenho recebido, o familiar que Deus me chama para ser. Eu peço, Senhor, fortaleça cada um, capacita cada um, derrama desse espírito. Eu peço esse espírito de continuidade. Eu não posso dizer aqui, Senhor, que a atitude de hoje, que apenas uma atitude vai mudar todo o contexto, toda a família, não. Mas é uma decisão que não vai mais voltar atrás. Assim foi com Eucana, assim foi com a Ana, assim foi com Samuel. E eu oro para que aqui, meu Deus, se levante esse tipo de familiar. Pessoas doadoras. Pessoas, meu Deus, decididas, comprometidas a semearem e pagarem o preço pela sua salvação e pela salvação da sua casa. E eu abençoo, meu Deus, aqui cada casa. Eu peço que se cumpra a promessa deste nosso trabalho, de casas aqui estarem se levantando como casas firmes. Meu Deus, essa casa que era uma casa de briga, de contenda, de desavença, de inveja, de divisão, eu declaro que se transforme numa casa firme, como foi a casa de Eucana. Levanta, meu Deus, levanta esse cônjuge, levanta essa mãe, levanta esse pai, levanta esse filho, levanta esse irmão, levanta essa avó, esse vô, levanta, Senhor, esse neto, como uma coluna espiritual nessa casa, para que essa pessoa, meu Deus, ela pague o preço de justo, o preço de servo, o preço de um semeador, e que assim, meu Pai, como nós vimos nessa família, que essa pessoa colha na vida dela e colha em toda a família dela cada semente que ela planta no Senhor, cada semente que ela planta na tua casa,
cada semente que ela planta em cada vida, meu Deus, em cada familiar, em cada parente, em cada filho na fé, em cada filho, meu Deus, do coração, em cada filho, meu Deus, do sangue, em cada pessoa, meu Deus, que está à volta dela. Eu oro para que assim como o Senhor abençoou Eucana, abençoa cada homem, assim como o Senhor se lembrou de Ana, se lembre de cada mulher e abençoa cada mulher, que assim como o Senhor honrou Samuel, honra, meu Deus, os nossos filhos. Abençoa, meu Pai, a nossa família, e que nós sejamos o primeiro, meu Pai, o primeiro passo, a primeira alma salva, que nós sejamos, meu Deus, a primeira luz, que nós sejamos o primeiro sal de tudo aquilo que vai se multiplicar na nossa vida, porque quando nós entregamos ao Senhor, nós não subtraímos, nós não perdemos, pelo contrário, Senhor, nós multiplicamos. E eu declaro que aqui cada um, meu Pai, se coloque nessa brecha, que se coloque nessa condição espiritual, para também se tornar um multiplicador de salvação, de alegria, de bênção, esse multiplicador de almas, esse multiplicador de graça, como nós vimos na família do Eucana. Abençoa, meu Deus, a cada um. Abençoa, Senhor, a cada família. É o que eu creio e eu declaro sobre a vida do nosso povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.